Tenho uma pergunta para você. Você é uma pessoa recíproca? Na verdade, vou até mudar essa pergunta. Você sabe o que é reciprocidade? Reciprocidade é um dos valores que a humanidade anda mais precisando trabalhar. É a capacidade de gerar equilíbrio nas relações, em nossas trocas, porque todo relacionamento, para ser equilibrado, ele exige trocas. Ele exige que um dê e o outro também. E nesse processo, as duas pessoas vão se encontrando no meio do caminho. Aristóteles dizia que a virtude está no meio termo. E esse meio termo, eu gosto de dizer, que seria esse meio do caminho. Se eu faço a minha parte e o outro faz a dele, nós vamos gerando um processo de equilíbrio dentro das nossas relações. E o equilíbrio, ele é algo extremamente necessário dentro das relações humanas. Sabe, o único lugar onde o equilíbrio não entra, onde entram hierarquias, ordens hierárquicas. Porque eu não consigo equilibrar, por exemplo, com a minha mãe ou com o meu pai. Eles me deram algo que eu nunca vou conseguir dar de volta para eles, que é a vida. Mas como que eu posso minimizar esse impacto e ser recíproco? Fazendo o melhor possível com a minha própria vida, levando adiante. E talvez, quando eu tiver meus filhos, eu consiga dar para eles aquilo que eu recebi, ou até fazer diferente, fazer melhor talvez. E nesse processo vai gerando um certo equilíbrio. Todavia, onde não existe hierarquia, o que impera é o equilíbrio. E só vai acontecer equilíbrio se houver reciprocidade. Por exemplo, em um relacionamento de casal, nenhum é maior que o outro. Maior entre aspas, vocês me entenderam. Estamos falando aqui de ordem hierárquica. Nenhum é maior que o outro. Os dois estão em um mesmo nível de igualdade. Portanto, se um faz demais, o outro se sente em dívida com aquele. Ou muitas vezes ele não vai ter o suficiente para dar. Porque muitas vezes de onde ele veio, da sua família, da sua ancestralidade, ele não aprendeu a fazer daquele tanto. E é aí que precisa haver uma relação recíproca. E essa reciprocidade se dá a partir de diálogos, conversas, a partir de queixas, mas não aquela queixa onde eu já transbordei e jogo tudo pelo chão, mas de chegar e conversar. Poxa, olha, eu estou sentindo que eu estou fazendo demais. Talvez você se surpreenda porque o outro vai te dizer também, sim, mas eu não pedi para você fazer desse tanto. E é nesse processo, nessa relação dialógica, uma relação de diálogo, que nós vamos começando a entender a importância dessa reciprocidade. Numa relação profissional, quando nós somos contratados para fazer algo e concordamos com aquele salário para fazer exatamente aquela coisa, e de repente começam a exigir que façamos muito além daquilo que foi estabelecido em um contrato, parou de existir um processo de reciprocidade e começou a haver desequilíbrio, porque eu não recebo pelo mesmo tanto que eu estou fazendo. Ou o contrário também é verdade. Às vezes eu fui contratado para fazer algo e eu estou fazendo muito menos do que aquilo. Eu não estou sendo recíproca nesse caso, porque eu não estou dando aquilo pelo qual eu fui contratada para fazer e pelo qual eu estou recebendo para fazer. Nessa relação, o desequilíbrio começa a ser maior e a relação começa a ir por água abaixo, a se perder. Se nós estamos fazendo muito em uma parte profissional e recebendo menos do que aquilo, se não é recíproco, a tendência é que eu comece a buscar outros lugares, eu não vou colocar toda a minha atenção, meu foco nisso, e eu vou deixando de fazer. Muitas vezes não é nem conscientemente, é inconscientemente mesmo. É como se eu falasse, recebo tão pouco para fazer tanto. E, de certa forma, eu vou varrendo para debaixo do tapete algumas obrigações. E isso não é uma coisa legal de acontecer. Por isso, o convite aqui, o convite do valor desse mês, que faz parte de uma construção de proatividade,
de autorresponsabilidade, de relacionamento saudável consigo mesmo e com o mundo, é da gente olhar a quantas anda o nosso nível de reciprocidade. Nós estamos fazendo trocas justas? Nós temos equilibrado em nossas relações? As nossas relações, elas têm nos mantido, nos elevado ou elas têm nos sugado? Tudo isso são fatores importantes que, alinhados ao que nós já estudamos e já vimos por aqui, autopercepção, percepção de mundo, vai somando todo um critério e vai enchendo a nossa maleta de ferramentas da autorresponsabilidade. E quando nós vamos fazendo isso, o autoconhecimento é a base de todo o processo, é a nossa fonte fecunda, onde nós estamos bebendo, nos abastecendo e ao mesmo tempo nos nutrindo e crescendo diante dessa longa jornada, cuidando desse plantio tão importante. Não há outra solução, não há outra consequência a não ser a colheita da nossa liberdade, a liberdade de podermos ser quem somos, quem queremos ser e de chegar aonde desejamos chegar, mas pautados na nossa autorresponsabilidade, porque reciprocidade é um valor indispensável nesse plantio, porque será recompensado na nossa colheita. Portanto, continue aqui com a gente. Nós do Flamboyant Instituto queremos te guiar nessa jornada e trazer sempre uma reflexão para que você consiga mergulhar dentro de si e fazer esse plantio saudável para depois ter a sua colheita saudável também. Vamos juntos!